Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora para a aula! Ei, minhas bagacinhas, vamos continuar nossos estudos sobre climatologia. Essa é a parte 2 dos nossos estudos sobre esse tema, página 170 da apostila 4. Hoje nós vamos analisar a circulação atmosférica e a massa de ar. Quando a gente fala de circulação atmosférica, a gente tem que compreender ela como movimentação das massas de ar. Essas movimentações elas ocorrem em toda a troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima da Terra, como nós vimos nas aulas anteriores. A circulação atmosférica ela vai acontecer em razão do desequilíbrio da radiação recebida pelo planeta ao longo de sua extensão. As regiões que se localizam mais próximas da linha do Equador recebem mais radiação solar e, por sua vez, tornam-se mais aquecidas. Enquanto as regiões polares, o índice de radiação é bem menor, então o aquecimento também, por sua vez, vai ser menor. Desse modo, para que haja um maior equilíbrio, acontecem muitas trocas de massas de ar entre as regiões mais quentes e as regiões mais frias. A movimentação das massas de ar só é possível graças à diferença de pressão. O ar frio ele é mais pesado e, por isso, tende a descer e provocar uma pressão maior, enquanto o ar quente tende a subir, uma vez que ele é mais leve, e diminuir a pressão atmosférica. Como a descida do ar frio e a subida do ar quente, nós vamos ter um fenômeno que é bem simultâneo, nós vamos poder observar a movimentação que é mais constante, e dessa forma ela vai ser circular entre as massas, que é responsável pela ocorrência dos ventos e das variações climáticas. Como vocês estão vendo, quando é mais amarelo, mais vermelho, é porque é ar mais leve. Então, nós temos as três formas que nós vamos estar chamando de células. Essas células, quando é mais vermelha, é mais quente, verde ela é temperada e azul ela é polar. E principalmente o movimento que elas fazem na troposfera terrestre. Nós temos três células principais. A polar, que fica na região dos polos. Aqui nós estamos vendo uma projeção mostrando parte do planeta na parte superior, na parte norte. A Ferrel, que é a temperada, e a Hadley, que é de massa de ar quente. Isso faz com que nós tenhamos os ventos alísios, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. Os ventos alísios, eles trazem ventos mais amenos das regiões temperadas aqui para as zonas tropicais e principalmente para as zonas equatoriais. Esses ventos alísios, eles são ventos bem constantes, bem fortes e bastante úmidos. Por isso que a região equatorial ela é tão úmida e tem tanta presença de chuva. A primeira célula de movimentação é a célula tropical. Essa célula tropical, a Hadley, ela ocorre nas regiões de baixa latitude, mais próximas à linha do Equador. Ela é caracterizada pelo movimento em direção aos polos e acontece uma porção superior da atmosfera. Ela é bem mais alta, uma vez que a pressão de nível de ar quente ela é bem maior. A segunda célula de movimentação, a de Ferrel, é das latitudes médias. Como o nome indica, ela vai acontecer nas latitudes intermediárias, entre a linha do Equador e os polos. A sua principal característica é pela direção dos movimentos em direção aos polos, também ocorrer na porção inferior da atmosfera. A terceira célula, a célula polar. O ar proveniente das outras duas células, ao alcançar os polos, desce na forma bem mais forte de pressão polar. Em seguida, a superfície vai se deslocar. Todo esse ar, entre as zonas de menor pressão, para as zonas tropicais. E como a gente pode definir massa de ar? A superfície mais plana, de grande extensão, a homogeneidade quanto às características naturais de baixas latitudes são os fatores que vão favorecer a formação dessas massas de ar. Portanto, elas se formam em planícies e elas vão se espalhando em todo o continente.
e corpos hídricos, ou no caso dos grandes mares, dos grandes oceanos. Aqui nós temos um fragmento do nosso livro que fala sobre massa de ar, é do livro Introdução à Climatologia. Eu até tenho esse livro, se alguém tiver interesse em ler, eu tenho ele, do Torres e Machado. E é uma definição bem interessante. Após a formação em uma área que a gente vai chamar de área-fonte, onde ocorreu o movimento de massa de ar e sua origem, essas massas de ar podem se deslocar, empurrando umas às outras, alcançando regiões geográficas que sejam bem distantes da sua formação inicial, para onde levam então as características, independente da área que ela vá. Uma localidade de zona intertropical pode ser atingida por condições que a gente vai chamar de preparadas, muitos dias antes em oceanos gelados, como por exemplo as ondas de frio que atingem o Brasil na região sudeste ou a friagem da Amazônia. Como a gente está vendo nesse esquema da tropopausa, nesse exemplo nós temos o deslocamento indicado pela seta roxa, que eu tive uma evaporação no oceano e que trouxe, passando por todo o continente, só que eu tenho a Cordilheira dos Andes, por exemplo, em direção ao Pacífico. Então essa massa de oceano úmido e quente, ela vai permanecer na região amazônica. Aqui a gente tem um perfil do continente sul-americano. Então o que acontece? Por isso, um dos motivos da Amazônia ter uma incidência de chuva tão grande é graças à massa de ar úmida que vem e quente que vem dos oceanos, o que favoreceu a formação da floresta tropical. Então, massas de ar são porções ou volumes da atmosfera que possuem praticamente as mesmas características de pressão, de temperatura, de umidade, por conta do seu local de origem. E são bastante espessas e são sempre homogêneas no seu local de formação. As massas de ar se formam sobre grandes áreas da Terra ou águas que sejam uniformes, oceanos, onde não há muito vento. Assim, o ar vai adquirindo características de acordo com a superfície onde o local e do local da onde ela se encontra. Uma massa de ar localizada sobre um oceano, por exemplo, costuma ser bastante úmida, ao contrário de uma massa de ar formada sobre um continente, que por sua vez, em sua grande maioria das vezes, ela vai ser seca. Os processos ou fenômenos que fazem com que a massa de ar vá adquirindo características adaptadas à superfície são a radiação solar, a convecção vertical, quando o ar morno próximo à superfície da Terra, subitamente, de uma forma rápida, levanta, indo em direção à camada superior da troposfera e depois retorna para a camada inferior. E isso é uma questão de dias. Nós temos a advecção, que é um movimento horizontal de massa de ar, que vai substituir outra de características que sejam diferentes. E isso que vai gerar alguns furacões, por exemplo. E, claro, a turbulência do movimento de massa de ar, a velocidade do vento. As massas de ar se movimentam pela troposfera devido à diferença de pressão e de temperatura que são caracterizadas por áreas de baixa pressão. As áreas de baixa pressão são áreas de grande nebulosidade e de muita precipitação, muita chuva. E isso porque acabou ocasionando pela grande estabilidade atmosférica e o fato de serem receptoras de ventos, já que o ar é mais leve. Já as áreas de alta pressão são livres de nebulosidade e com maior estabilidade atmosférica, tendendo a temperaturas menores. Duas massas de ar, ao se encontrarem, não se misturam, como seria, né? A gente pensa ser lógica. Na verdade, a lógica é o contrário. Elas mantêm as características adquiridas no local onde elas iniciaram. Isso faz com que surja o que a gente vai chamar de frente ou descontinuidade. Por isso a gente fala frente fria, frente úmida, ao longo de uma zona limítrofe das massas, entre o limite de uma e outra. Quando nós temos isso, nós vamos chamar de frente fria. Por exemplo, quando duas massas de ar frio se encontram. De uma forma, quando uma massa de ar cruza a região que ela causa alguma mudança que seja brusca da temperatura, por conta da substituição do ar pelo outro. As massas de ar podem ser classificadas de acordo com o local e a altitude onde elas se originaram, de acordo com a temperatura em relação à superfície de contato delas. Quando o local de origem nós podemos classificar como continental ou marítimo, quando se formam sobre continentes e sobre o mar, respectivamente.
Quando a latitude de origem, quando a gente leva em consideração ela, nós classificamos as massas de ar em árticas, polares, tropicais e equatoriais. E quanto à temperatura em relação à superfície de contato, local aonde ou o qual encontra-se daquele determinado momento. Nós vamos chamar de frentes frias ou frentes quentes. Nós temos nesse mapinha, de mapa mundi, as principais massas de ar. Quanto mais avermelhado, ela é mais quente e mais úmida. Indo mais para o rosa, ela vai perdendo temperatura, mas também ela mantém a umidade. E quanto mais azul, indo para o azul escuro, ela é mais seca e ela é extremamente fria. Queridos, façam as atividades da página 187, número 1 e número 2. Lembrando, a data para vocês me entregarem é no dia 26, na semana que vem, até meio-dia e 20. No mais é isso, meus queridos. Um monte de beijo para vocês, estou com bastante saudade e amo mais que Milton Santos, hein?